Seja bem-vindo ao Combicom. Meu nome é José Carlos Carvalho, sou sócio da Oliveira e Carvalho, auditoria e consultoria tributária, e a nossa pauta aqui é como alavancar a receita de um escritório de contabilidade. A nossa palestra ela vai ter dois grandes objetos como alternativas para a alavancagem de receita do escritório de contabilidade. A gente vai falar, primeiro, sobre agregar valor por meio da recuperação de impostos, e aí segurança que existe, risco envolvido, quais impostos recuperar, como recuperar, quanto tempo demora, e na sequência a gente vai falar sobre melhor organização comercial. Eu acredito que a escolha adequada de leads e de parceiros comerciais podem contribuir, sim, para alavancar sua receita. Em 30 segundos, para você entender de onde venho, eu fui auditor fiscal, eu sou do concurso de 1999 para a Fazenda, não fui expulso pelas Zelotes, né? Fique claro, não respondo à ação penal, né? Saí por opção. Passei depois pelo Ministério Público, fui auditor-geral do Ministério Público do Rio de Janeiro e fiz a opção por montar uma empresa de consultoria tributária há aproximadamente 10, 15 anos atrás, né? Então, eu sou sócio de uma boutique de consultoria tributária que é responsável pela recuperação de impostos para aproximadamente 2.000 clientes. Portanto, o que eu vou colocar aqui para você, colega contador, não é achismo, né? Aqui você tem, por exemplo, uma leitura de algumas das empresas para quem nós já recuperamos impostos. Então, você vai ouvir aqui o que é o nosso dia a dia, o que você, como contador, pode fazer também. Quer dizer, recuperação de impostos, nós recuperamos, por exemplo, para a rede Record, de televisão, hotel, a gente cuida do Sheraton, educação, Fundação Dom Cabral, limpeza, Bombril. Você vai perceber aqui as maiores contas do Brasil, a gente com muito orgulho teve aqui a responsabilidade e a oportunidade de trabalhar para essas empresas fazendo a recuperação de impostos. E aqui eu tenho já a primeira sugestão objetiva para você, porque o contador ele tem o ativo mais importante na mão, que é informação, né? Durante o momento da história, o ativo mais importante lá atrás, né? Já foi o fogo na pré-história, depois habilidades associadas à luta, em algum momento passou a ser terra, depois foi o capital, e hoje o ativo mais importante é informação. Então, a proposta é verticalizar. Como utilizar a informação, que é o ativo mais importante, para nós monetizarmos o nosso trabalho. O contador tem as informações na mão, ele tem tudo que ele precisa. Balanço patrimonial, demonstração de resultado, informações operacionais, ele pode converter essas informações contábeis em informações gerenciais e ele tem a matéria-prima mais importante, que é informação tributária. E por que não alavancar a receita recuperando impostos para os clientes, né? Então, a gente sabe que existem diversas decisões transitadas em julgado hoje no Brasil que permitem que as empresas recuperem aquilo que elas pagaram a mais no passado. A questão dá para recuperar todos os impostos? Não dá, porque a Receita Federal, por default, não concorda com quase nada, né? Eu venho da Fazenda e a gente sabe que se você fizer uma recuperação equivocada de impostos, a empresa vai ter que devolver o dinheiro para o governo. E não é só devolver, é devolver com multa. Então, qualquer recuperação de impostos precisa ser feito com calma e com parcimônia, né? Então, há coisas que dá para fazer de forma administrativa e com isso você melhora o fluxo de caixa do teu cliente em menos de 30 dias, e há coisas que demandam uma ação judicial e você vai ter que trazer um advogado, né, um escritório de advocacia parceiro para poder fazer o dever de casa primeiro, qual seja ingressar com uma medida judicial e aguardar essa medida judicial transitar em julgado para depois, então, você promover a recuperação dos impostos, né? Muito importante, e aqui já é um quê nosso, nós contadores, né, em que pese eu trabalhar com direito tributário, né, também sou contador de formação, e fiz inclusive mestrado em contabilidade também, a gente não tem na faculdade, via de regra, uma cadeira de marketing, né, uma cadeira de apresentação, uma cadeira de formatação de ideias, né, são coisas que a gente não aprendeu, então a gente tem que buscar esse conhecimento depois de formado.
Uma das coisas mais importantes é, em qualquer processo de comunicação, a gente se colocar no lugar do receptor, né? A comunicação ela não tem que prestigiar o emissor, tem que prestigiar o receptor. Ou seja, eu tenho que calçar o sapato da pessoa com quem eu estou conversando, eu tenho que entender o meu protagonista, né, qual seja o dono da empresa que eu estou pretendendo trazer, o presidente da empresa que eu estou pretendendo trazer, o diretor financeiro da empresa que eu pretendo trazer, e usar uma linguagem que reverbere no coração dessa pessoa. E isso passa muito por organização, né? Passa por expor, apresentar uma ideia da forma que o interlocutor entenda, né? Então, a primeira dica aqui, já mesclando aqui a questão tributária com comercial, é fundamental que a gente desenvolva o skill de organização. E no final eu vou disponibilizar material para que você tenha acesso às melhores práticas e possa se desenvolver também. No final a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Então, a transmissão de uma ideia com qualidade, né? Quer dizer, você vai vender alguma coisa para alguém, faça uma apresentação decente, né? Quer dizer, apresente para o seu cliente a jornada, né? Do início até o final, o que você pretende entregar para ele. Então, se você vai trabalhar para o seu cliente fazendo recuperação de impostos, eu vou te mostrar como é que você faz isso, né? A ideia é essa aqui, olha, querido, tudo bem? Eu vou te mostrar aqui o nosso projeto, como é que a gente vai fazer a recuperação de impostos. A minha sugestão é que você use alguma plataforma para mapear previamente as oportunidades disponíveis para aquele CNPJ. E aqui eu já quero te convidar para usar a plataforma que a gente disponibiliza na nossa homepage. Então, você entrando lá no oliveiraecarvalho.com, que é o site aqui da empresa da qual sou sócio, você vai encontrar um algoritmo chamado termômetro tributário. O termômetro tributário é um cara muito legal. Ninguém tem filho feio, né? Ninguém tem filho feio. O termômetro tributário, clicando, vou mostrar para você, clicando no termômetro tributário, vai abrir um robô. Esse robô é muito bacana. Basta que você coloque nesses campos aqui informações básicas, quer dizer, da empresa, você só precisa ter, por exemplo, o CNPJ. E no momento que você colocar o CNPJ da empresa, vão abrir aqui todas as oportunidades de recuperação de impostos disponíveis neste momento para esse CNPJ, né? Você faz isso de forma automática, praticamente instantânea, né? O termômetro tributário, ele disponibiliza as oportunidades tributárias em 1 segundo, né? E diretamente da plataforma da Fazenda. Basta colocar o CNPJ. Então, vou clicar aqui em calcular para você verificar qual é a nota que essa empresa, cujo CNPJ coloquei, aqui por acaso, ela tem em matéria tributária. Ó, cliquei em calcular. Veja, em 1 segundo, esse robô, ele diz o seguinte: olha, José Carlos, obrigado por entrar em contato. O CNPJ aqui pontuado é o da Irmãos Benassi, produtora distribuidora de frutas, né? E aí, olha que interessante, basta nós agora colocarmos qual é o regime tributário da empresa e a plataforma vai disponibilizar tudo que tem para ser feito. Você sabe, como contador, ou como estudante de contabilidade, ou como tributarista, ou advogado, que normalmente as empresas têm 3 possibilidades de tributação. Elas podem ser optantes pelo Simples Nacional, quais sejam as empresas que faturam até 4.800 ano. A partir de 4.800 ano, ela pode ser optante ou pelo lucro presumido ou pelo real, né? Até 78 milhões, ela pode optar pelo presumido ou pelo real. A partir de 78 milhões ano, ela obrigatoriamente tem que ser tributada pelo lucro real. Então, vou clicar aqui em lucro real. Olha o que vai acontecer. O termômetro tributário, ele já abriu aqui cada oportunidade de recuperação de impostos disponível para esse CNPJ. Então, olha que legal. Eu tenho, por exemplo, a recuperação da contribuição previdenciária sobre verbas indenizatórias. Daqui a pouco eu vou te mostrar no detalhe o que é alguns desses produtos para você identificar. Mas tem contribuição previdenciária sobre terceiros, contribuição previdenciária sobre descontos, contribuição previdenciária sobre verbas trabalhistas, muita coisa de INSS. Porque as empresas geralmente só conhecem os temas mais badalados, né? Então, as empresas conhecem a recuperação do aviso prévio indenizado, do auxílio-doença, só que existem aqui mais de 100 eventos a serem trabalhados, né? Então, tem muita coisa de fato para fazer
em matéria previdenciária. Além disso, tem também, por exemplo, a recuperação do PIS e COFINS, tirando o ICMS da base de cálculo. Você deve ter ouvido isso na mídia com o nome de tese do século, né? E aí tem muita coisa de PIS e COFINS, como tem muita coisa também de ICMS, por aí vai. Então veja que o termômetro tributário, ele faz a leitura qualitativa, o que existe para ser feito. Além disso, se eu clicar aqui em simular, e agora é o grande barato, ele vai somar essas oportunidades. Então, olha o que ele está dizendo. No caso aqui desta empresa, existem 27 oportunidades tributárias disponíveis, é um verdadeiro oceano azul de oportunidades, e agora no final ele vai somar essas 27 oportunidades e vai dizer o seguinte, olha, essas oportunidades somadas representam 561% de um faturamento mensal. Então, o resultado é um múltiplo de faturamentos mensais. Além disso, essa empresa também tem para recuperar aproximadamente 17 folhas de pagamento mensais. Então, temos um outro múltiplo aqui, ó, em folha de pagamento mensal. Porque se essa empresa fatura, por hipótese, 1 milhão mês, a gente tem para recuperar 5.610.000. Se essa empresa tem uma folha de 200 mil reais mês, ela vai ter 3.460.000 para recuperar. Quer dizer, é este mais este, né? E olha que legal, você quando colocou as informações, o termômetro tributário já disparou para o meu e-mail e vai disparar para o teu também, ó, 11.4, 11.5, aqui, o consolidado de todas as oportunidades que existem para esse CNPJ. Então, você está vendo aqui que tem, primeiro, o nome da oportunidade, na sequência, a explicação do que é a oportunidade, e no final, o potencial de caixa. Uma a uma. Olha que bacana. Uma a uma. E no finalzinho, você tem um botãozinho aqui, um call to action, que é uma coisa para facilitar a vida do cliente, que é a nossa responsabilidade, que ele já iria aqui direto para a parte de apuração e contrato. Então, primeira coisa que você precisa fazer para convencer o teu cliente é transmitir uma ideia de forma clara, né? Então, assim, querido, use e abuse do termômetro tributário. Então, está disponível lá na oliveireicarvalho.com, né? E aí você já vai aparecer lá a página do termômetro. Não tem custo, não tem custo. E colocando o seu e-mail, você vai receber no seu e-mail esse relatóriozinho para facilitar a tua comunicação com o cliente, beleza? Primeira dica comercial é essa. Segunda dica importante cobre pelo seu serviço baseado em success fee, né? Então, eu vejo muitos contadores com razoabilidade, com justiça, preocupados com o seu custo fixo, né? E determinam um valor que eles vão cobrar pelo trabalho de contabilidade. É justo, é fair. Meu ponto aqui você consegue honorários muito maiores se você trabalhar com honorários variáveis. Quer dizer, eu vejo contadores que, de maneira geral, sem perceber, deixam as melhores oportunidades para os concorrentes. Não. Aproveite você as melhores oportunidades. Aproveite você. Quer dizer, cobre pelo seu trabalho e o teu cliente vai ficar mais predisposto a pagar se você cobrar dele um pedaço do sucesso que você entrega. Ao invés de cobrar 10 mil reais, fala assim, cara, eu vou te cobrar 20% do benefício que eu vou te entregar, 30% do benefício que eu vou te entregar. Cobre um percentual do sucesso, porque, de maneira geral, o mercado não funciona mais como funcionava muitos anos atrás. Até 15 anos atrás, as empresas buscavam fornecedores e buscavam o menor preço, né? Hoje, eu acho que, predominantemente, as empresas buscam uma relação custo-benefício favorável, não necessariamente o menor preço, né? Porque, às vezes, o menor preço se transforma aquele jargão, né? O barato que sai caro. Então, eu vejo hoje uma procura por uma relação custo-benefício que seja favorável. O camarada quer pagar um preço justo pelo que ele recebe, não necessariamente o mais barato, né? Você consegue comprar carros e carros, né? Você tem carro que custa muito baratinho, não tem? Mas o que ele entrega? O que ele entrega? Qual é a quantidade de acessórios que ele tem? Ele tem um ABS, ele tem segurança, ele tem airbag? Então,
A ideia não é necessariamente cobrar o mais barato, a ideia é cobrar um preço justo por aquilo que você entrega. Isso passa por cobrar honorário variável. Tem que cobrar honorário variável. Você, contador, ou estudante de contabilidade, tem um potencial de fazer caixa muito maior do que com recuperação de impostos, com recuperação tributária, do que propriamente com a contabilidade. A contabilidade, querido, ela pode ser um meio para um fim, né? Você cria o relacionamento sendo contador, ok? E relacionamento é mantra, e depois disso você explora o mercado tributário fazendo recuperação de impostos, e você pode contar comigo, com a minha empresa, para te suportar, para te ajudar com o passo a passo, com o material, com tudo que você precisar para você se organizar e fazer a recuperação de impostos para o seu cliente e monetizar. Hoje a gente já tem contadores que ganham 5 vezes o que ganhavam com contabilidade fazendo recuperação de impostos aqui com a gente. Tá? Então, assim, o teu potencial é gigante, basta você abrir os olhos. Agora, muito importante, existe no mercado profissionais e profissionais, né? Eu vejo, de maneira geral, muitos escritórios tributaristas aí que oferecem coisas do tipo assim, pode recuperar esse imposto. Não é assim. Não é assim. Por que não é assim? Porque, de novo, como a Receita Federal não concorda com quase nada, é sua obrigação levar para o seu cliente uma leitura de risco apropriada, para que o seu cliente, em função do perfil, ele decida qual risco ele quer correr e qual risco ele não quer correr. E a partir deste momento, de quando você coloca para o teu cliente num relatório uma leitura de segurança de cada projeto, ele escolhe o que ele quer fazer e como ele quer fazer. Então, é sua obrigação bem suportar o seu cliente. Como é que a gente faz isso aqui? A gente gera um relatório para o cliente em que a gente faz o mapeamento de risco, que é o que eu fazia quando eu era auditor fiscal, só que eu fazia pelo lado da fazenda, né? Então, eu identificava como é que nós iríamos pegar empresas que não estavam aderentes aos procedimentos corretos, quer dizer, o meu objetivo era determinar parâmetros de fiscalização de empresas, é o que eu fazia do lado de lá do balcão, e hoje que eu faço aqui pela iniciativa privada, né? Então, você tem que fazer essa leitura, tem que facultar essa leitura, tem que facilitar a vida do teu interlocutor, mostrando para ele o seguinte, isso aqui tem baixo risco, isso aqui tem médio risco, isso aqui tem muito risco, uma leitura honesta, transparente, e a partir daí ele toma a decisão. E faça uma reunião com o seu decisor, com o decisor da empresa, para explicar para ele, para tirar as dúvidas dele, para ele entender o que ele quer fazer, o que ele não quer fazer. Aqui na empresa, a gente faz uma leitura de risco classificando por cor, né? Coisas mais seguras, a gente pinta de cor verde e chama de créditos prováveis. Coisas menos seguras, né? Projetos menos seguros, a gente propõe que seja feito com a ajuda do advogado, né? A gente pinta de amarelo e vermelho, classifica essas recuperações impossíveis e remotos, né? Que, aliás, é a maioria, e propõe que a empresa ingresse com uma medida judicial para ter segurança, então, para poder colocar essa grana no caixa. E aí, claro, tem coisas que o que é mais rápido, né? O que a gente recupera de forma administrativa geralmente está na conta do cliente em 30 dias e aquilo que depende do sucesso de uma ação judicial pode demorar muitos anos, né? Então, a gente coloca aqui tão somente uma estimativa de prazo, né? E por que riscos diferentes, né? Riscos diferentes porque tem coisa que já tem decisão transitada em julgado, que vale para todo mundo, né? Tem coisa que tem decisão, tem entendimento favorável do STJ, né? E decisões que valem para todo mundo. Em direito chama-se repercussão geral no STF ou recurso repetitivo no STJ, lá do 543 do CPC, do Código de Processo Civil. São decisões que sedimentam a jurisprudência, são decisões aspas, coletivas, né? São decisões que o tribunal fala assim, olha, o que eu decidir agora neste processo, replique-se nos demais processos. Pronto, maravilhoso. E dali para frente, o tribunal não julga mais esse tema, já está julgado. E aí as cortes inferiores acabam acompanhando isso, né? Porque o tema está pacificado. Esse é um tipo de projeto que a gente pinta de cor verde, né?
é o tipo de projeto que a gente recomenda que o cliente faça de forma administrativa. E com isso aí a gente melhora o fluxo de caixa do cliente em 30 dias. É a minha sugestão para você, né? Exemplos disso, né? Por exemplo, a recuperação da contribuição previdenciária sobre verbas indenizatórias, né? Então, que história é essa aqui? A título de exemplo, tá? Você sabe que quando a empresa paga a contribuição previdenciária patronal, ali a gente tem um somatório de 3 percentuais, né? 20% o INSS da empresa, RAT ajustado pelo FAP, e mais o INSS Terceiros, que tem esse nome porque não vai para o Caixa Único do Tesouro. O INSS Terceiros vai para outras entidades, para terceiros, né? SESI, SENAI, SEBRAE, por exemplo, né? Quando você soma esse percentual, ele varia de empresa para empresa, mas normalmente é alguma coisa ali na faixa de 28% de contribuição previdenciária. Aí a empresa olha o salário do funcionário, né? Regime seletista, o cara ganha lá R$10.000, o somatório dos eventos do contra-cheque, né? Ali dentro ele tem salário, 13º, por hipótese, hora extra, prêmio, gratificação, abono, um montão de coisas. Aí a empresa olha aquilo, soma o salário desse funcionário R$10.000, vamos recolher 28% de INSS patronal sobre os R$10.000 e pau, recolhe R$2.800, né? Com a sensação de que está certo, mas está errado. Por que está errado? Porque a gente já tem decisões transitadas em julgado dizendo que esses R$10.000 não são base de cálculo da contribuição previdenciária. A base de cálculo do INSS é a remuneração do funcionário e não o somatório do contra-cheque. Tem várias coisas no contra-cheque que não são remuneração, são indenizações, por exemplo. E a Justiça já decidiu que várias dessas coisas não entram na base de cálculo, como, por exemplo, então tem alguns eventos aqui, né? Então, se você olhar aqui, ó, você vai ver, por exemplo, salário maternidade. Não se paga contribuição previdenciária sobre salário maternidade. Não se paga contribuição previdenciária sobre aviso prévio indenizado. Não se paga contribuição previdenciária sobre auxílio acidente e doença. Não se paga contribuição previdenciária sobre ajuda de custo. Aí você fala assim, mas quem disse que não? E aí, aqui as decisões transitadas em julgado. Então, por exemplo, existe uma decisão do STF transitada em julgado, em repercussão geral, não é uma decisão individual, é uma decisão que vincula todo o judiciário, né? E olha a tese do STF. É inconstitucional a incidência de contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o salário maternidade. Fim. Não paga. E aí, quem pagou? Quem pagou, a gente vai pegar de volta, né? E é esse suporte que você pode contar que você vai ter, se você precisar. É essa a sugestão que eu dou para você. Se o teu cliente pagou contribuição previdenciária sobre salário e maternidade ou sobre qualquer um desses outros eventos, isto é um caminhão de dinheiro a ser recuperado e que você, contador, estudante de contabilidade, vai ter direito a ganhar um pedaço dessa grana, porque você está levando a oportunidade, você está fazendo uma apresentação adequada, você está mostrando a segurança disso, uma decisão transitada em julgado, em repercussão geral para o teu cliente, né? Aí você mostra a anuência da Receita Federal, né? A Receita Federal já publicou via COSIT, soluções de consulta, a gente tem decisões do CARF de forma consolidada, quer dizer, diversas manifestações, portarias, sinalizando, né, pareceres de que, de fato, não é para o auditor fiscal cobrar, porque o tema está pacificado, né? Então, assim, é suportar o teu cliente e colocar essa grana no caixa. Você viu do salário maternidade, mas tem também aqui, ó, o aviso prévio indenizado. Olha só, não incide contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de aviso prévio indenizado por não se tratar de salário ou remuneração. Não é. Isso aqui é indenização. O próprio nome está dizendo indenizado. Esta é uma decisão que vale para todo mundo. Uma decisão, aspas, coletiva. Não é uma decisão individual, né? E a Receita Federal reconhece. Então, isso aqui é para colocar no caixa do teu cliente. Então, você viu 2 eventos, existem hoje 28 eventos. 28 eventos a serem recuperados, tá? Então tem muita coisa, né? Então pode contar com, se você precisar de suporte e como fazer isso, no final eu vou disponibilizar para você como é que você consegue fazer essa apuração.
a gente tem esse projeto, a gente super se orgulha de ter esse projeto registrado na Biblioteca Nacional, no nosso nome, né? Então, como praticamente todos os projetos que a gente desenvolve que são protegidos, e eu quero que você conte com o nosso suporte para você monetizar, tá? Esse é um projeto, né? Tem vários, por exemplo, lá no termômetro tributário, eu não sei se você vai lembrar lá, tinha lá a história de recuperação do PIS/COFINS tirando o ICMS ou ISS da base. Então tem, por exemplo, aqui, ó, a exclusão do ISS da base de cálculo do PIS e da COFINS, né? Esse é um tema que a gente propõe que seja feito pela via judicial. Por que pela via judicial? Porque já existe decisão transitada em julgado, já existe, né? Nós temos aqui 2 clientes com decisão transitada em julgado, ou seja, fomos para o judiciário com a ajuda dos advogados, né? Ganhamos em todas as instâncias, o processo acabou, transitou em julgado. Nós fomos até a Receita Federal, fizemos a habilitação do crédito, né? Que para você que é estudante de tributário, são 2 coisas diferentes. Uma coisa é a ação judicial. Quando a ação judicial acaba, existe uma instrução normativa da Receita Federal que obriga que você comunique à Fazenda, né? De forma que a Fazenda tenha ciência dessa decisão transitada em julgado. Então você pega a certidão de trânsito em julgado, leva até a Receita Federal com alguns outros documentos, fala: Receita Federal, eu tenho um direito transitado em julgado aqui, tudo bem? Reconhece aqui, por favor. Aí ela vai olhar que tem negócio ali e chama-se habilitação, esse processo administrativo junto à Receita Federal. Uma vez habilitado, o cliente está apto a colocar esse dinheiro no caixa, tá? Então a gente, com muito orgulho, né, fica muito feliz de ter desenvolvido aqui o projeto de PIS e COFINS, tirando o ISS da base de cálculo. Então nós temos hoje aqui 2 clientes com decisão transitada em julgado, que já fizeram a habilitação, já recuperaram essa grana toda, né? E esse é um tema que está lá no STF. A gente já tem decisão transitada em julgado para 2 clientes aqui, e a gente muito se orgulha de ser aqui o protagonista desse projeto, da forma como ele é feito. E o processo em repercussão geral, que é o processo aquele que vale para todo mundo, que vincula todo mundo, vai ser julgado a qualquer momento pelo STF, né? Então vai vir aí uma decisão que vai vincular todo mundo. Então a nossa orientação para você, para o seu cliente, isso aqui, inclusive para o teu próprio escritório de contabilidade, né? Porque você aí você é prestador de serviço, dependendo do seu critério de tributação, você paga o ISS também, né? Se for Simples Nacional, aí já está dentro do DAS. Mas se você for qualquer outro critério de tributação, ou se você tiver clientes que são prestadores de serviço, esses caras pagam ISS e provavelmente incluíram o valor do ISS na base de cálculo do PIS e da COFINS. E é esta bitributação que a gente recupera, né? A gente reconhece o direito de não colocar o ISS na base do PIS e COFINS, retroagindo 5 anos. E aí, claro, quando você retroage 5 anos e traz a valor presente pela Selic, com a Selic alta como está hoje, né, os números ficam muito interessantes, né? Então, esse é um projeto em que pese a gente ter decisões transitadas em julgado para clientes, a gente sugere que seja feito pela via judicial, uma vez que a decisão em repercussão geral vai sair agora a qualquer momento. Tem que correr, tá? Tem que correr, porque o STF ele tem modulado muitas decisões, né? O que é modulado? Ele tem decidido a favor das empresas, e falando assim: empresas, parabéns, vocês podem passar a pagar menos daqui para frente, né? E gera uma economia tributária daqui para frente. Mas algumas decisões, elas têm proibido as empresas de recuperarem os últimos 5 anos. A isso dá-se o nome de modulação de efeitos. Ou seja, o efeito daquela decisão, né, o reconhecimento do direito da empresa, aplica-se dali para frente. Ele não retroage, não pode recuperar o passado, só o futuro, né? E aí, para você escapar dessa modulação, para você garantir ao seu cliente que ele possa recuperar os últimos 5 anos, a condição é que a empresa já tenha distribuído a ação judicial antes da decisão do STF. Então, esse é o dever de casa para agora. Você tem que chamar o seu cliente e falar: tudo bem, querido, por favor, vamos distribuir agora a ação judicial, antes do STF julgar. Antes do STF julgar. Porque se você distribuir antes do STF julgar, você estará protegido e você terá, mesmo que haja uma modulação de efeitos, que os efeitos sejam só dali para frente, quem já distribuiu a ação vai poder recuperar os últimos 5 anos. Não é alcançado pela modulação de efeitos
de maneira geral. É assim que tem acontecido. Então, tem um dever de casa e uma orientação para passar para o seu cliente, né? E com isso, a gente está mostrando que existem projetos passíveis de recuperação mais seguros, que dá para fazer de forma administrativa, e existem projetos menos seguros, que tem que ser feito pela via judicial. Então, o importante é você ser honesto e bem suportar o seu cliente. Não tome a decisão por ele. Não tome a decisão por ele. Como existem contadores que querem tomar a decisão pelo empresário, não faz isso. Porque se você tomar a decisão pelo empresário, você está assumindo um risco que não é teu. O risco não é teu. O risco é do empresário. E é ele que tem, em função do momento da empresa, que decidir se ele topa o risco ou se ele não topa o risco. Né? A gente tem clientes que são muito conservadores, né? Você viu lá para quem a gente trabalha. E essa turma prefere fazer as coisas pela via judicial. Tá ótimo, por default. Né? Agora, às vezes a situação da empresa está ruim, a empresa está apertada de caixa, e uma coisa que ela não faria num determinado momento, num outro ela pode vir a fazer. Então, a ocasião faz o ladrão. Né? O momento vai ditar o comportamento da empresa. Então, a sua obrigação como contador e consultor é colocar para o cliente as alternativas. Ó, muita segurança, baixa segurança. O teu número a recuperar é esse, né? O teu número é aquele, né? Suporte o seu cliente, tá? E ele toma a decisão, né? Muitos contadores me mandam mensagem perguntando assim, mas se eu fizer uma recuperação de impostos, eu não vou ser fiscalizado no dia seguinte? Que isso? Mas não existe isso. Não existe. Você pode ser fiscalizado amanhã, né, por qualquer coisa, mas não por recuperação de impostos. Assim, fazendo recuperação de impostos há 10, 15 anos, com 2.000 CNPJs aproximadamente, eu devo ter tido até hoje 50 fiscalizações, né, em 2000. 50 em 2000. Então, assim, estamos falando aí de 2,5% da carteira, ou seja, mais de 90% da carteira não foi fiscalizada. Então, não existe uma relação direta entre aproveitamento e recuperação de impostos e fiscalização. Não existe isso. O importante é você recuperar aquilo que tem segurança e você seguir as instruções normativas da Receita Federal, todos os ritos necessários, né, para fazer a recuperação tributária. Bom, então, querido, primeira coisa que você pode fazer em se tratando de recuperação de impostos para você alavancar a tua receita, é você ajudar o seu cliente recuperando impostos. Okay? Essa é nossa primeira sugestão para você. Minha segunda sugestão para você, contador, sobre como alavancar a receita do seu escritório de contabilidade, diz respeito a uma melhor organização comercial, né? E é isso que a gente vai ver aqui agora. Como é que eu faço para me organizar comercialmente de uma forma mais interessante? Eu vou compartilhar com você algumas dicas comerciais aqui, tá? De maneira geral, como a gente começou no nosso bate-papo aqui, o contador, ele não tem na faculdade uma cadeira voltada para oratória, uma cadeira voltada para marketing. Então, de maneira geral, a gente pode dizer que contador, infelizmente, nós contadores, né, nós falamos mal, nós nos vestimos mal e nós vendemos mal o nosso peixe. É assim. Olha, por exemplo, um advogado. O advogado ele tem postura, ele normalmente trabalha de terno, e o contador vai com aquela calça surrada. Querido, eu defendo demais essa coisa de conteúdo, né? Entre conteúdo e forma, eu fico com conteúdo, tá? Eu não gosto dessa coisa de priorizar a forma, só que o mundo prioriza. Então não tem jeito. Se a aparência faz diferença, infelizmente, não deveria ser assim, mas então você precisa cuidar da sua aparência, né? Significa barba feita, cabelo penteado, uma boa roupa, né? Falar, né? Faz um cursinho de oratória, tudo isso influencia, acredite você ou não, são gatilhos mentais no processo de convencimento, tá? O teu cliente, ele vai levar isso em consideração. E não é que você tem que usar palavras bonitas o tempo todo, não. Dependendo do cliente, né, o processo de convencimento, ele é lá no sistema límbico, tá?
O processo de convencimento do seu cliente para comprar o seu produto, o seu serviço, ele passa por relacionamento, ele passa por empatia. A pessoa primeiro compra você, depois ela compra a sua empresa. Primeiro ela precisa se sentir segura. Ela tem que olhar para você e perceber em você um igual. E você faz isso considerando a forma como você fala, a sua postura, a sua roupa. Há clientes que eu visito, por exemplo, no sul do Brasil, de maneira geral, são praças em que eu não devo falar um palavrão. Porque se eu disser um palavrão, isso vai assustar a pessoa. Há praças em que eu posso fazer uma brincadeira, né? Por exemplo, a turma da Bahia, turma muito querida, a gente pode brincar, é um ambiente mais descontraído. Na turma do Paraná, não. E não é que seja melhor ou pior, não é isso. É diferente e cabe a você respeitar essas diferenças, né? Você tem que criar uma empatia com o seu cliente naquele momento. Então, a sua obrigação é ser, aspas, um camaleão, né? Não violando os valores, mas você precisa chamar a pessoa para dançar, né? Mas você não precisa fazer nada errado, né? Você precisa entrar na dança, você precisa entender quem é o teu interlocutor e ajustar-se, né? Então, isso passa, claro, por experiência. Eu vou compartilhar materiais com você para você ler, para você aperfeiçoar. Quer dizer, tem temas aqui que você nunca refletiu sobre isso, ou você concorda, mas não sabe como, né? Então, a gente vai falar sobre isso, tá? E o objetivo meu aqui é que você se desenvolva, é que você efetivamente aprenda, né? Não é para ser só uma coisa legal, bonitinha, é uma coisa que gere uma transformação no seu comportamento. Como eu sei que comportamento é uma coisa difícil de ser mudada, né? Porque as nossas vias neurais são mais ou menos as mesmas, né? A gente repete coisas o dia inteiro sem se dar conta disso. Eu vou propor mudança comportamental por meio de um esforço recorrente. Quer dizer, no final, eu vou compartilhar com você o meu e-mail para a gente trocar informações e eu disponibilizar materiais para você buscar esse aperfeiçoamento de uma forma recorrente para funcionar, tá? Então, algumas coisas para você despertar a tua atenção. Quando você começa uma conversa com o teu interlocutor, a primeira coisa que você tem que ter em mente é assim, legal, qual é a dor do meu cliente? Como é que eu faço para mostrar para o meu cliente que o meu produto satisfaz ou resolve a dor dele? De maneira geral, Harvard ensina que o esforço principal do gestor tem que ser voltado para a geração de fluxo de caixa, né? Sem fluxo de caixa adequado não existe empresa. Então, a espinha dorsal de qualquer empresa é fluxo de caixa, beleza? E hoje, as empresas, quer dizer, sempre foi uma preocupação, mas hoje talvez um pouco mais, a preocupação com o fluxo de caixa. Então, dá para a gente afirmar que 80% das empresas têm problema de fluxo de caixa. Então, essa é uma dor que é mais ou menos universal, né? Como é que seu produto resolve a dor do seu cliente? Quer dizer, o seu desafio é mostrar que o seu produto melhora o fluxo de caixa do teu cliente. É isso. Em tributário, isso é fácil, porque você vai fazer recuperação de impostos. É na veia. Recuperou impostos, você já está melhorando o fluxo de caixa do teu cliente. E com a contabilidade? Como é que eu faço isso? Bacana. Existem diversas plataformas hoje disponíveis que transformam o dado contábil em informação gerencial. Existem diversas plataformas hoje que transformam um dado contábil numa informação gerencial. E isso faz toda a diferença. Eu tive um sócio aqui, de quem gosto demais, o Rui Cadete, um camarada muito bacana, e o Rui, ele me mostrou uma plataforma uma vez que faz isso. Como é que funciona? Você coloca lá dados contábeis e aí a plataforma é customizável e ela transforma isso em informação que vai facilitar a vida do gestor no processo decisório. Coisas como, perceba a diferença, eu gerei aqui um balanço patrimonial, uma demonstração qualquer e encaminhei por e-mail para o meu cliente. É o básico, né? O que é o extraordinário? É assim, ó. Eu peguei essas informações contábeis, eu coloquei numa plataforma e essa plataforma transformou isso numa informação que vai economizar tempo do gestor do meu cliente. Faz toda a diferença, né? Se você falar para o seu cliente assim, a sua despesa com aluguel do mês passado para esse mês aumentou 30%. O teu custo com a folha de pagamento aumentou 15% no back-office. Você está comprando
insumos ou mercadorias ou produtos 3% mais caro do que você comprava, né? Para o supermercado, por exemplo, isso faz muita diferença, a margem é mais apertada. Olha o que você está fazendo. Você está permitindo que o teu cliente ele receba a sua informação na hora, e pode ser uma coisa que ele já saiba, mas pode não ser, né? Porque a maior dor das empresas é a comunicação. O que eu vejo de empresário buscando informação desesperado para decidir, né? Mas aí o cara o empresário gasta o tempo dele para gerar a informação e não para decidir, que é o que ele deveria fazer. Então, você como contador, entregando essas informações prontas para ele, ele vai olhar, algumas coisas não vão ter eco, porque ele já sabia, outras não. Opa, peraí, mas a minha despesa aumentou por quê? Do mês passado para esse mês? Eu não sabia disso, deixa eu investigar. Aí você está suportando o teu cliente no processo decisório. Aí você está cumprindo o que a gente aprendeu nas primeiras cadeiras de contabilidade, né? Qual é a função do contador? É prover o cliente dele de informações úteis para auxiliar no processo decisório. Agora sim. E essa é a nossa obrigação. Então, isso passa por você estruturar o teu produto, por você apresentar o teu produto, como a gente está fazendo aqui, uma apresentação aqui no Combicom, que é clara, né? Olha, eu estou te entregando aqui as informações contábeis e, adicionalmente, por um custo aqui ridículo, muito pequenininho, você vai ter que as informações estratégicas e operacionais do teu negócio. A gente está falando, pessoal, de cobrar do cliente por um serviço outro. Você entrega a contabilidade, cobra aqui um salário mínimo, o valor que for, mas você pode vender uma consultoria acoplada, uma consultoria de gestão. A hora que você entrega esse relatório e você usa a tua experiência, você usa a tua história para complementar, você fala, querido, dá uma olhadinha nesse negócio aqui, olha, eu tenho outros clientes aqui, eu não vou revelar nome por questão de LGPD, mas esses meus outros clientes estão lidando com esse desafio dessa forma aqui. Olha a diferença. Olha a diferença. Né? E você já começa a fazer, a proporcionar informação, dando sugestões de gestão. Eu acho que você poderia fazer assim, eu acho que você poderia fazer assado. Tem gente que está procedendo dessa forma. Né? Então, uma outra forma de você alavancar a tua receita gerando informações, outro tipo de informação útil, ou traduzindo o contabilês para uma linguagem que o empresário entenda, né? Porque, via de regra, o empresário não entende de contabilidade, tá? Cabe um esforço adicional também na captação e geração de leads, né? Eu vejo hoje muita gente fazendo movimento na internet, acho bacana, acho que nada substitui relacionamento, e de maneira geral, o que eu vejo que prospera no digital hoje é você entregar qualidade de forma recorrente para você gerar autoridade e num determinado momento você fazer a oferta do seu produto. Ou seja, não adianta você gravar um vídeo simplesmente colocar na internet, não funciona. Sem recorrência, praticamente nada funciona. O que funciona é um esforço organizado, contínuo, de geração de conteúdo de qualidade, para que a audiência veja que você entende do que você está falando, você pratica o teu dia a dia, e isso vai fortalecer relacionamento, e em algum momento você vai ter a oportunidade, então, de colocar o teu produto. Né? Então, uma forma de captar e gerar leads é disponibilizando conteúdo de qualidade. Entrega mesmo. Teve alguma coisa que você fez aí da qual você se orgulha? Legal. Grava isso e entrega. Você pode gravar, fatiar e entregar. Para você mostrar para as pessoas do teu relacionamento que você sabe o que você está fazendo, né? Então, um caminho, por exemplo, para você se diferenciar contabilmente, é falar isso. Tudo bem? Olha só, problemas que os meus clientes enfrentaram. Ou eu tenho um cliente que enfrentou o seguinte desafio. Aí você bota lá um videozinho com um relatório que você entregou, um pedacinho do relatório que você entregou, oculta o nome do cliente por questões éticas e LGPD, né, e bota lá, isso aqui foi o que eu entreguei para ele. Sabe o que ele fez com isso? Conta uma história. Sabe o que ele fez com isso? Ele não sabia que, e eu sugeri que. Isso aí, de forma recorrente, a cada 2, 3 dias você explora um problema diferente, uma solução diferente. Um problema diferente, uma solução diferente. Um problema diferente, uma solução diferente. Né? Com o teu cliente, o que você pode fazer? Você pode, de 2 em 2 dias, de 3 em 3 dias, mandar uma mensagem para ele, né?
algum material que seja útil para o teu cliente, né? Manda, por exemplo, um balanço de scorecard, né? sobre gestão de tempo, manda alguma coisa para desenvolvimento de habilidade comportamental, né? Se o teu cliente gosta de futebol, legal, então manda para ele lá a síntese do jogo de ontem, né? O que eu estou tentando colocar para você é que uma forma bacana de você gerar leads, ela passa por você escolher quais são os teus leads, quem é o teu público-alvo, e você manter de forma constante, recorrente, um relacionamento, uma geração de conteúdo de qualidade para ele, tá? Quer dizer, saiu uma novidade na lei agora que você acha que afeta o negócio dele, compartilha. Um concorrente dele fez alguma coisa legal, compartilha. Né? Tem alguma prática de gestão que você acha que faz a diferença? Compartilha. Quer dizer, tudo que você identificar de conteúdo útil, vai colocando numa pastinha, pode ser no e-mail, vai colocando numa pastinha no WhatsApp, cria lá um grupo e vai reservando esse conteúdo para você compartilhar conteúdo relevante e fazendo gancho com o que a gente falou, não é relevante para você, tá? É relevante para o teu cliente. E aí vai compartilhando conteúdo relevante com ele, isso vai fortalecer o relacionamento. E aí soa melhor quando você vai vender alguma coisa, se essa pessoa, o teu cliente, ele te vê e associa você a um conceito de autoridade. Ele associa você a alguém que tem interesse genuíno no negócio dele. Ele associa você a uma pessoa que quer o bem dele. E isso passa por relacionamento constante, né? Mandar uma coisa uma vez na vida, outra na morte, não funciona. Não funciona. Né? E aí tem gente que fala assim para mim, mas como é que eu vou fazer isso? Eu sou um só. Então, talvez seja a hora de você buscar gente para te ajudar, né? O barco do eu sozinho não funciona não, tá? É preciso outras pessoas comprometidas com bons valores para você compor a tua equipe e alavancar a tua receita. Às vezes a gente precisa mudar o mindset, né? Para deixar de enxergar as coisas como despesa e passar a enxergar as coisas como investimento, né? Faz parte de uma trajetória de sucesso, tá? Eu aqui, por exemplo, busquei ler, aprender muito na hora de eu selecionar minha força de venda. Eu lembro que hoje, quando eu vou selecionar alguém aqui para qualquer cargo na empresa, principalmente na área de vendas, eu não seleciono por habilidades técnicas, né? Eu seleciono primeiro pelo caráter. Eu tenho que olhar para a pessoa, conversar com a pessoa, entrevistar a pessoa e perceber que é uma pessoa de caráter firme, né? Isso para mim é o mais importante, né? É o primeiro C, caráter. O segundo C que eu vou ver aí sim é a competência, né? Quais são as habilidades que essa pessoa tem, né? Porra, ela é um craque aqui, sabe fazer gol, fala bem, é organizado, tem os skills que eu valorizo, né? E o terceiro ponto, eu levo em consideração meu terceiro C, além do caráter e além das competências, eu levo em consideração a minha cultura organizacional, né? Porque o erro mais comum cometido pelas empresas na seleção de pessoas é contratar pela habilidade técnica e demitir pela habilidade comportamental. Né? Você olha o currículo, quem é que tem currículo feio? Quem é que tem filho feio? Ninguém. Né? Então, assim, não adianta olhar currículo, não adianta, porque senão o cara pode ser um ótimo técnico, se ele não tem comprometimento, se ele não tem recorrência, se ele não tem responsabilidade, se ele não sabe falar com as pessoas, se ele não tem gana, vontade, não vai funcionar, não vai funcionar. Se ele é devagar igual uma tartaruga, não vai funcionar. Então, primeiro caráter, depois competências ele tem e, por fim, esse cara está adequado à minha cultura. Né? Isso são algumas dicas de seleção de pessoas para você. Né? O pós-venda, como eu disse, ele leva em consideração um relacionamento constante. Eu vejo contador que assina um contrato com o cliente, fica super feliz e passa a mandar contabilidade, ou nem manda nada. Meu Deus! Você está perdendo a oportunidade de ter relacionamento com o teu cliente o tempo inteiro, não faz isso. Né? O que você ouviu hoje que reverberou bem no teu coração? Né? Ouviu uma palavra, né? Recebeu algum trecho da Bíblia, se você for evangélico, que faz sentido no teu coração? Bacana, separa isso, compartilha com o teu cliente. Né? Mas meu cliente é judeu. Tá ótimo, não tem problema não. A Bíblia tem Novo Testamento e Velho Testamento. Pega um pedacinho lá, Crônicas, né? carta Diário de Jesus, né? Pega lá Reis, pega Crônicas, né? Pega Samuel, pega qualquer pedaço lá e compartilha, pega a história de Moisés, né? Não, meu cliente não tem nada de religioso, meu cliente, ele gosta mesmo de futebol, tá ótimo, qual é o time dele? Né? O Flamengo, ele é flamenguista, pô, tá ótimo, então, vai ter agora 7 de setembro, vai ter agora
uma final de campeonato, manda lá para ele, né, um ingresso, né, mas caro demais, a minha realidade não comporta fazer isso, não tem problema não, compartilha uma matéria que você acha que vai gostar, pega lá o Flamengo e River Plate, o vídeo lá da Comebol, que de 9, 10 minutos, que tem os melhores momentos da final. Ele vai adorar receber isso, né? Voltamos àquela coisa de você se colocar no lugar do protagonista e entender o que faz mais sentido no coração dele, tá? É isso, querido. Eu procurei aqui, em aproximadamente 40 minutos, uma hora, colocar para você os pontos principais que podem representar para você uma perspectiva diferente, voltada para alavancar a receita do teu escritório de contabilidade, né? Então, lembrando tudo que nós conversamos aqui, né? Em síntese, antes de compartilhar com você os contatos para você receber materiais. Primeiro, a gente falou sobre recuperar impostos com responsabilidade. E recuperar impostos com responsabilidade passa por você suportar o teu cliente, né? Dizendo para ele o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer. Já vou te dizer onde é que você vai encontrar material para bem orientar o teu cliente, tá? Passa por apresentação, e aí eu te sugeri aqui no oliveirecarvalho.com, termômetro tributário, você clicar aqui para você colocar os dados do teu cliente e receber no teu e-mail uma fotografia completa com todas as oportunidades tributárias disponíveis para aquele CNPJ. Isso é o abre alas, isso vai despertar a atenção do teu cliente para ele poder te ouvir, né? Dei aqui 2 dicas obrigatórias de quais impostos você recuperar para o teu cliente. E vou te dizer já onde é que você vai encontrar mais material sobre isso, né? Falamos de outros produtos e depois falamos sobre a alavancagem de receita por meio de um melhor esforço comercial. Bom, primeiro ponto, eu tenho aqui alguns cursos gravados na nossa universidade corporativa que eu queria sortear para você, né? São cursos de como recuperar impostos, né? Está disponível na plataforma da Hotmart, né? Lá você tem que pagar. Aqui eu quero sortear para você 10 cursos. 10 cursos de como recuperar contribuições previdenciárias. Então, se você tem interesse em receber esse curso como um prêmio, né? Você, por favor, entre em contato com a gente. Você pode mandar um e-mail lá, contato@oliveirecarvalho.com, ou se você preferir, você entra lá no nosso site, né, oliveirecarvalho.com/contato, coloca as suas informações, ou em última instância pode mandar um e-mail para mim, josecarlos@oliveirecarvalho.com, e fala assim: eu assisti a palestra aqui do Combicom e eu quero concorrer a esses 10 cursos de recuperação de impostos. Manda lá, que a gente vai fazer contato com você para poder falar sobre isso. Outra coisa tudo que você viu aqui é fruto de muito estudo, né? Eu gasto em média 2 horas por dia estudar um valor, né? Eu tenho aqui um conjunto de materiais, os melhores materiais, os materiais mais didáticos, mais práticos, mais objetivos, mais completos, já pré-selecionados, né? Então, assim, caramba, como é que eu faço isso? Como é que eu faço aquilo? Tá pronto. São vídeos, por exemplo, do YouTube, né? Que você pode ouvir quando você estiver indo para o seu trabalho, voltando do seu trabalho, tomando banho, né? Como o tempo é sagrado, você pode aproveitar esses pequenos momentos. Você já tem uma rotina muito intensa, muito pesada, aproveita um tempo do banho, aproveita um tempo de deslocamento, 10, 15 minutos por dia, muda o teu mindset no sentido de você aprimorar-se, né? Aproveita esses pequenos tempos que você tem para você estudar. Então, assim, manda para a gente também, por favor, o e-mail, né, contato@oliveirecarvalho.com, ou manda para mim e fala assim: eu quero o material voltado para desenvolvimento. Não tem custo, tá? Assim como o termômetro tributário também não tem custo, tá? Então fala assim: eu quero receber, eu vou te mandar um link que tem todos os melhores materiais que eu já observei e coletei ao longo de 15 anos de estudo, voltados para melhor organização comercial, por exemplo. Eu acho que você vai gostar muito, tenho certeza que você vai gostar demais de receber esse material, tá? Então aguardo o teu contato, desejo a você sucesso, que Deus abençoe a sua trajetória, que você seja próspero, feliz, realizado, e pode contar com a gente para suportar você no teu processo de desenvolvimento pessoal e para a gente crescer junto, tá bom? Sucesso para você, querido. Um ótimo Combicom.